Nós já estamos praticamente na reta final da campanha eleitoral, né? E eu não sei se você já escolheu o seu candidato, já definiu. Eu sei que tem muitas coisas interessantes nessa eleição. Talvez os candidatos tenham trazido algum tipo de dificuldade, mas há mecanismos até para você saber quem é quem na oferta, na disponibilidade de vir assumir a coisa pública. Estamos recebendo hoje o Dr. Fábio Antunes, ele é um especialista em direito eleitoral. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o para convite. ajudar a gente a refletir sobre isso, né? Tivemos já o primeiro debate e todo mundo esperando lá um tete-a-tete, né? Um telequetezinho, mas na hora H os candidatos até foram meio cautelosos, né? Andaram pisando em ovos ali. O povo gosta de ver, né, o circo pegar fogo, mas isso não é o importante numa eleição e num debate principalmente. Acho que o debate devia ser para exposição de ideias e projetos. Com certeza, né? Esse primeiro debate normalmente é o que dá a linha do como vai ser o início da campanha. Então, vários ali já sabem que não adianta querer ficar se ofendendo ou querendo mais cutucar do que dizer alguma coisa propositiva, que não foi surpreendente ter um debate com a maioria dos candidatos de uma forma serena e tranquila. A tendência é isso, de acordo com as pesquisas externas, ou muito mais até as pesquisas internas, isso ir se moldando para ver qual o perfil do eleitor que aquele candidato tem que buscar para conseguir um êxito no final. Há, inclusive, né, a preocupação de quem está no top das pesquisas de participar com candidatos de partidos nanicos, né, porque eles têm a perder e os nanicos não têm. Os nanicos vão na canela, né? É muito comum, assim, a gente já viu, acho que nas últimas 2 eleições isso ficou bem claro, que nos debates, tanto de televisão como em algumas sabatinas, que são feitas de forma separada, alguns candidatos que estão nas pesquisas e que sabem que não tem uma condição de vitória, serem linhas auxiliares de alguém que está mais ou menos semelhante de forma ideológica lá acima. Então a gente tem isso de todos os lados, né? Não interessa ali de qual partido grande, mas é sabido que alguns partidos menores fazem certas linhas auxiliares aos partidos maiores. E isso fica evidente em algumas sabatinas e até em alguns debates. O senhor acredita, pela linha travada, com a sua experiência, naturalmente, pela linha travada nesse primeiro debate, dá para fazer uma espécie de um perfil do que vai ser a campanha a partir de 31 de agosto agora? 31 de agosto começa a campanha televisiva, né? Mas a campanha mesmo ela está liberada a partir do dia 16. Muita gente acha que esse programa na televisão é um programa humorístico, porque mas sai ele de tudo ele ainda é muito decisivo, né? Por isso que muitos candidatos buscam, e é algo de suma importância você ter tempo de TV. Os partidos nessa época na época pré-eleitoral, não estamos mais na época pré-eleitoral, mas nessa época se busca muito tempo de TV e agora também a questão de dinheiro público, fundo partidário. Quanto mais representantes na Câmara, mais tempo de TV você tem, mais acesso ao fundo partidário você consegue. Então isso é de suma importância. E a campanha, a partir do dia 16, ou seja, nessa semana, a gente já vai ter o início da campanha eleitoral, ainda não a campanha na TV, a propaganda na TV e no rádio. Boca a boca na rua. Já está liberado a partir do próximo dia 16. Alguns candidatos que já pediram o seu registro na Justiça Eleitoral, seja no TRE para os candidatos de esfera estadual ou no TSE para os candidatos da esfera nacional, eles já são tratados como candidatos. Então, tem que ter o registro para poder botar a campanha na rua. Tem que ter ao menos a solicitação do registro. O registro é um processo que ele vai ser julgado nas próximas semanas, nos próximos meses, para efetivar ou não a candidatura daquele cidadão. A partir do momento que você solicita e requer esse registro, você já pode ser considerado, e aí tem direitos e deveres, de um candidato. Então, hoje a gente já tem alguns que ainda estão na fase pré-candidatura, que vai até o próximo dia 15. Dia 15 é o último dia para solicitar o registro de candidatura, e já tem outros que já solicitaram nesse início do período e que já são tratados como candidatos. Doutor Fábio, essa eleição, essa campanha, tem um elemento novo, que é o uso do Facebook, o uso da tecnologia da informática. Agora foi regulamentado a utilização. Né? O Facebook, as redes sociais já existiam há 2 anos, há 4 anos atrás,
mas ainda era um campo não regulamentado. Então era utilizado de uma forma, às vezes até com uma certa insegurança jurídica, porque vários candidatos eles são conhecidos pela forma digital, pela forma de rede social, e quando chegava na época de campanha eles eram travados porque não poderia utilizar aquilo de uma forma regulamentada, com regras, com prestação de contas e tudo mais. Agora, para essa eleição, a utilização das redes sociais está regulamentada. Então, assim como a regulamentação para a utilização da TV, do rádio, de jornal, né, de mídias impressas, há também agora a regulamentação da utilização de redes sociais. Bom, o ministro Luiz Fux não vai ser o condutor da eleição, Não. né? Ele entrega a presidência do TSE à ministra Rosa Weber. Ministra Rosa Weber. Mas ele está preparando as bases. sim. Né? Ele disse que não vai ter jeito de fake news prosperar, não. Será que... Esse é o grande, eu acho que essa sim é uma grande novidade, que nos últimos anos as fake news não eram tão prósperas e com um volume tão grande quanto espera-se que aconteça esse ano, espera-se também que o combate seja muito grande. O TSE, ele está movimentando alguns braços, né, tecnológicos dentro do TSE, que é um tribunal não só jurídico, mas também administrativo, porque ele organiza as eleições. Né? Quem é o responsável por organizar as eleições do Brasil é o Poder Judiciário através do TSE. Então, essa parte administrativa do TSE, essa parte tecnológica, diz que com o auxílio das grandes empresas de comunicação, como Google, como outras empresas, vão auxiliar com o mecanismo para barrar as redes sociais, como o Facebook, para barrar as fake news, perdão. Então, a ideia do TSE é diminuir com que essas notícias falsas consigam ludibriar o eleitor para que ele vote em algum candidato ou não vote em algum candidato baseado em uma notícia falsa. Então, as grandes corporações tecnológicas, junto com o TSE, dizem que vão tentar diminuir isso. Eu não acredito que isso vá zerar. Acho que zerar é impossível. Mas se diminuir substancialmente, as eleições ficam mais válidas, né? Ficam mais confiantes de você acreditar no resultado final. O Brasil, penso eu, inova nessa questão eleitoral. Veio da eleição a bico de pena, depois fundou uma justiça eleitoral, que eu acho que não existe em grande parte do mundo. Se bobear, só aqui que tem, né? Tem outros lugares, mas aqui a justiça eleitoral no Brasil acho que é um dos principais orgulhos que o brasileiro tem que ter em relação à sua justiça. Eu vou falar com o doutor sobre isso no próximo bloco, sabe por quê? O pessoal desconfia toda hora da urna eletrônica e ela é tão prática, dá o resultado rápido. Aí vem uma história que a eleição é influenciada pela Venezuela. É um assunto interessante para a gente abordar. E você fique aí atento, hein? É já já, não saia daí.